Amados irmãos, passou até do horário, perdão, mas a gente pede, por favor, que os irmãos retornem para seus lugares, para a gente então poder dar início à reunião do Ministério da Palavra, amém? Aí aqueles irmãos, vou pedir ajuda aí, os irmãos que estão ali fora, os irmãos que estão no subsolo, talvez ainda tomando um cafezinho, pedir aos irmãos aí que ajudem, viu, irmão Emílio? Ajudar ali no subsolo, avisar, por favor. E aí a gente vai chamar Jaime, mas vamos ter mais uma palavra de oração, amém? Senhor, nas tuas mãos entregamos mais uma vez esse momento, entendendo que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Pedimos a Ti, mais uma vez, que nos conduza nesse momento da palavra, sendo o Senhor tanto com quem fala quanto com quem ouve, porque sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Pedimos ao Senhor que venha nos aquietar na Tua presença, tomar esse ambiente, cingir nossas mentes e tornar tudo aqui, Senhor, propício à obra de edificação que o Senhor mesmo deseja realizar. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Graça e paz, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Semana passada, nós tratamos de assuntos, ou de um assunto um tanto espinhoso. E durante a semana, foram vários irmãos que entraram em contato comigo, fazendo colocações a respeito do assunto, porque é um assunto que chama atenção, né? E é um assunto prático que tem a ver com o nosso dia a dia, mas graças a Deus os irmãos, entre aspas, gostaram da abordagem. Quer dizer, graças a Deus os irmãos acharam pertinente que esses assuntos fossem tratados. E é um assunto que tem a ver com todo o corpo do Senhor, todo o corpo de Cristo. A pergunta que a gente faz: se a Bíblia não proíbe, significa então que eu estou livre para fazer? Essa é a pergunta que se coloca. Não está escrito na Bíblia, textualmente, uma proibição com relação a uma prática, a um costume, a alguma coisa, então eu posso fazer. É simples assim? Por favor, abra sua Bíblia no livro de Romanos. Me acompanhe, por favor. Romanos capítulo 4, verso 15. Eu pediria perdão aos irmãos se eu parecer um tanto repetitivo. É porque houve uma falha na gravação a semana passada e alguns irmãos também não estavam presentes. Então a gente vai fazer um pequeno resumo e a gente vai dar sequência ao assunto, tá bom? Me perdoe se eu parecer repetitivo. Romanos 4,15 diz, olha só, 4,15 de Romanos: porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Onde faz? Pode ser. Então, irmãos, veja só: aonde não há lei, não há pecado. Em outra tradução diz isso. Aonde não há lei, não há transgressão. Então, para que alguma coisa seja errado, a autoridade devida, ela tem que dizer que é errado, não é isso? Tem que ser assim. Antes de nós continuarmos, vamos orar e pedir misericórdia ao Senhor. Amém. Poderoso Senhor, nós te pedimos a tua ajuda nessa manhã, o teu auxílio e a tua misericórdia, porque o Senhor sabe a capacidade que nós temos de bagunçar, de atrapalhar o teu andamento do Espírito, e nós pedimos a tua misericórdia para os que ouvem e para o que fala, para que haja ganho, para que haja lucro para a tua pessoa. Pedimos nesse momento o teu auxílio, Senhor Deus, que o Senhor repreenda as hostes das trevas, os demônios, repreenda-os, Senhor Deus, para que os irmãos possam tirar proveito e para que aquele que fala possa também usufruir da tua misericórdia.
nós pedimos nesse momento a ajuda do alto, para que haja edificação dos irmãos. Tu bem sabes que o vaso não tem a capacidade de edificar os irmãos, mas sim o teu Santo Espírito. Por isso nós pedimos a tua ajuda, o teu auxílio nesse momento, em o nome e na autoridade do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, aonde não há lei, não há pecado. Então, quem pode dizer que uma coisa é pecado? Deus. Nas regras de trânsito, nas leis de trânsito, quem é que pode dizer que uma coisa é infração? A autoridade de trânsito. Então, irmão, você não pode dizer que uma coisa é pecado se Deus não disser que é. Pode parecer muito bonito o irmão olhar para uma prática e dizer que é pecado, mas espera aí, a Bíblia diz que é. Então, por exemplo, o irmão quer usar tatuagem, ou a irmã, é pecado? Quem disse que é? Então eu posso fazer? Um irmão ou um jovem quer usar largador de orelha, já viram? Que os jovens agora estão com o costume, aquele largador de orelha que fica aquele buraco enorme, né? Aí fica aquele negócio enorme, aí você olha assim. É pecado o crente fazer isso? Quem disse que é pecado? Tem como condições de mostrar aqui na palavra que é pecado? O crente jogar no bicho é pecado? Na loteria? Quem disse que é? Onde foi que você leu? Na Bíblia, aonde não há lei, não há transgressão, não há pecado. Então você não pode dizer que é. O crente ouvir música do mundo. O crente ouvir música do mundo, música mundana, é pecado? Onde é que está escrito isso? Você vai ver em Salmos 550, louvai o Senhor com símbolos, com pífaros, com pandeiros. Sim, você vai ouvir escrito isso lá. Mas para você dizer que uma música do mundo é pecado, você precisa estar fundamentado na palavra. Onde é que está dizendo que é? Ah, mas os cristãos não fazem. Sim, mas é preciso estar fundamentado. Você não pode inventar pecados. Quer ver uma coisa, irmãos? Na Bíblia não tem uma linha sequer falando sobre cigarro. Crente fuma? E agora, como é que eu vou dizer que é pecado? Um novo convertido que chega, ele pergunta, um novo que está chegando, vem cá, onde é que está na Bíblia dizendo que é pecado fumar? Você já foi confrontado com isso? E como é que você responderia? Irmão, por favor, abra suas Bíblias em Apocalipse 22, 18. Me acompanhe, por favor. Olha só. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. 19. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, o 18 diz o quê? Que você não pode acrescentar à Bíblia algo que ela não diz. E agora, como é que fica? Você não pode acrescentar. Então, se o irmão decidir usar o cabelo dele Rastafari, como é que você vai dizer para ele, olha, não pode? Sim, não pode, onde é que está escrito que eu não posso? Não está escrito. Os irmãos percebem que não é tão fácil? São assuntos práticos, assuntos do dia a dia, né? Tem jovens que decidem usar piercing, algumas, no caso, jovens, na barriga, eu já vi, né? No nariz, na boca, no supercílio.
como é que você vai dizer para essa jovem ou para esse jovem que não é para usar? É simples assim? Você vai dizer, olha, não é para usar, é pecado. Sim, mas onde é que está escrito que é pecado? Então, irmãos, nós precisamos ser bíblicos, estar fundamentados na palavra para a gente dizer as coisas, não é? Veja, por favor, 1 Coríntios 4:6. Abra aí, ó. 1 Coríntios 4:6. Abra, por favor. 1 Coríntios 4:6 diz: estas coisas, irmãos, apliquei-as figurativamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isso, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. É como está na minha tradução. Então, você não pode ultrapassar o que está escrito. Não pode inventar pecados, não é assim. Eu acho que isso é errado, não é para fazer. Irmãos, eu me lembro que, quando eu era adolescente, tinha um grupo de irmãos que não tinham televisão em casa. Isso lá pelos anos 80. São irmãos nossos em Cristo. Esse grupo de irmãos ainda existe até hoje. E eles não tinham televisão em casa. Esses irmãos, quando você perguntava a eles assim, por que vocês não têm televisão em casa? É pecado. Eles diziam isso. Poxa. Aí você, como é isso? Não, rapaz, mas na televisão passa tanta coisa, filme, tantas cenas, tal. E esses irmãos, eles não tinham TV em casa. Irmãos nossos em Cristo. Não sei se você tem conhecimento. Eu já vi também irmãos nossos que não iam à praia. Eu já vi também irmãos que tinham esse costume, né? Não ir à praia. Não sei como é que estão, se esses irmãos hoje ainda têm. Não congregam aqui conosco, não. São irmãos que estão, como se coloca, no cristianismo, né? E lá entre esses irmãos, isso era regra, né? Nós sabemos que tem irmãos que guardam o sábado. No sábado eles não trabalham, não fazem nada. Mas a pergunta que nós fazemos é isso: quem determina o que é pecado? Quem é que vai dizer o que é pecado? Não é a palavra de Deus? Então, será que a Bíblia, irmãos, ela nos deixa soltos, a lavanter nesse assunto? Então a gente fica, poxa, como é que eu vou fazer para responder, né? Os irmãos que estavam aqui na semana passada já sabem que o caminho que nós trilhamos na palavra para chegar à resposta sobre esses assuntos. Mas o interessante é nós respondermos com o que está na Bíblia e não com aquilo que nós achamos que é a minha opinião, né? É assim que eu vejo. Não é assim. Nós temos que fundamentar na palavra. Abra, por favor, em Colossenses 2. Colossenses 2, 22. Não, 2, 21. Estou aqui olhando a pesca aqui. Colossenses 2, 21. Já achei aqui. Todos acharam? Colossenses 2, 21. Olha o que é que diz. Comece do 20, por favor. Colossenses 2, 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. 21. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, porque todas essas coisas, com o uso, se destroem. 25, 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto a si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor ou eficácia, em algumas traduções, contra a sensualidade. Então nós já vimos, irmãos, que tem pessoas que
são incrédulos, que ainda não creram no Senhor, que eles acham que ser crente é uma sequência de regrinhas. Tem muita gente que é incrédulo e diz assim: ó, eu não quero ser crente porque eu acho que vai ter um bocado de coisa que eu não vou poder fazer. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, não pode isso, não pode aquilo. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Irmãos, ser cristão é isso? Ser crente é um conjunto de regras que o crente tem que obedecer? Não pode fumar, não pode beber, não pode ir para a praia de sunga, não pode ir para a praia de biquíni assim, não pode usar o cabelo rasta, não pode botar alargador de orelha, não pode botar piercing, não pode botar isso, aquilo. É isso que é ser cristão? E por que nós cristãos preferimos certas coisas não fazer? Paulo disse aqui, ó, regras, um monte de regras, não é isso que nos traz a salvação. A salvação é pelo sangue do Senhor. Mas é de bom tom que nós nos comportemos de uma forma, quer ver? Abra aí, por favor, em Filipenses 1, 27. Olha só. Filipenses 1, 27 diz: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O que é que diz aqui? Que nós temos que viver de modo digno do Evangelho. Ó, então o Espírito Santo já está começando a nos ajudar nesses assuntos. Então nós temos que andar de modo digno do Evangelho. Então, se não existe uma lei na Escritura, uma lei específica tratando de um assunto, mas nós temos que ter um norte que nós podemos seguir, que é andar digno do Evangelho. E aí que começa a ajuda. Irmãos, o Espírito Santo, ele não nos deixa órfãos nesses assuntos. E o que nós queremos aqui é, quando alguém nos perguntar se uma coisa é pecado, a gente responder biblicamente. Já começou por aqui. Anote aí, nas suas anotações, Romanos 1, 27. Quando alguém te perguntar se pode usar tatuagem, se pode ouvir música do mundo, se pode isso, se pode aquilo, que não está na Bíblia, você já começa por aqui. Você já começa por aqui. Filipenses, perdão, irmãos, obrigado. Filipenses 1, 27, obrigado. Os irmãos estão atentos, me sustentem em oração, por favor. Já começa por aí. Filipenses 1, 27. Andar de modo digno do Evangelho. Então não tem uma lei, não tem uma regra escrita, mas você já vai começar. Agora os irmãos querem ver uma coisa? Nós colocamos isso na semana passada. Os judeus, eles tinham uma prática que hoje, se você perguntar a um judeu o que é isso, ele chama de Techum Shabá. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, irmão. Techum Shabá, nunca tinha ouvido falar. Os irmãos que estavam aqui a semana passada puderam ouvir sobre isso. O Techum Shabá era o seguinte. Vamos lá para Mateus, deixa eu ver aqui na minha pesca, 24, 20. Os irmãos vão saber que até o próprio Jesus, ele se referiu a isso. Mateus 24, 20. Isso aqui, irmãos, é sobre aqueles irmãos que gostam de criar regrinhas para os outros. Vamos ver aqui. Mateus 24, 20. Olha o que é que diz, ó. Veja só. É conhecida essa passagem, irmãos. Orai para que todos acharam Mateus 24, 20? Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Por que Jesus falou isso? No inverno nós sabemos que Jesus aqui está falando do contexto de a cidade de Jerusalém ser cercada e você ter que fugir dos inimigos. Foi nesse contexto que Jesus falou. Aí Jesus disse, olha, orem para que a fuga de vocês de Jerusalém não ocorra nem no inverno e nem no sábado. Por que no inverno? Porque no inverno, irmão, lá em Jerusalém, neva. Aqui em Salvador, que chove e que as ruas ficam encharcadas, imagine cair num chuvaréu e você ter que fugir
Já é difícil, né? Imagine Jerusalém, naquela região ali da Palestina, que é neve. Aí Jesus disse: olha, orem para que a fuga de vocês não ocorra no inverno. E no sábado, por causa do Techum Shabá. O Techum Shabá constituía no seguinte: o judeu não podia no sábado andar mais do que 900 metros. Essa foi uma norma rabínica, não é uma norma estabelecida por Moisés. Não foi Moisés quem disse assim: no sábado vocês não podem andar mais do que 900 metros. Não foi Moisés, não. Foram os rabinos, os instrutores da lei, que impuseram, de acordo com a opinião deles, aos judeus, esse conceito: no sábado, andar mais do que 900 metros já constitui trabalho, já está trabalhando. Então o judeu não podia andar mais do que isso. Lá em Atos 1:12, abra para mim, por favor, onde Lucas fala sobre o Techum Shabá. Isso está no Talmud, né? No Talmud, os irmãos podem ver, quem tiver acesso, podem ver lá sobre o Techum Shabá. Abra em Atos 1:12. Ó o que é que diz. Atos 1:12 diz assim: então voltaram para Jerusalém do monte chamado, não sei como é que está na sua tradução, das Oliveiras, e aqui diz assim: monte chamado Olival, que dista da cidade, no caso de Jerusalém, tanto como a jornada de um sábado. Olha aqui, a jornada de um sábado é essa, irmãos. Eu fui fazer uma pesquisa sobre isso aqui, é o chamado Techum Shabá. Então, o Monte das Oliveiras era distante de Jerusalém a jornada de um Techum Shabá, ou seja, a jornada de um sábado, aquilo que o judeu não podia andar mais do que aquela distância. Quem inventou essa regra? Os rabinos. Eles que impuseram isso. E se um judeu andasse mais do que a jornada de um sábado, ele era punido. Mas isso não estava na Bíblia, irmãos. Mas os rabinos inventaram. E você quer fazer isso? Inventar regras para os irmãos? Não, nós não queremos fazer isso, né? Não queremos inventar regras para os irmãos. Mas, então a Escritura nos deixa soltos? Não, irmãos. Que bom que a Bíblia nos ajuda. Que bom, irmãos, que o Espírito Santo, ele deixou para nós ajuda nesse aspecto. Os irmãos querem ver uma coisa? Aliança de casamento. Agora, apertou um pouquinho. Onde é que está escrito que o crente tem que usar aliança de casamento? Mostra aí. Não tem. Mas é errado usar? Aonde não há pecado, ou aonde não há lei, Romanos 4,15, aonde não há lei, não há transgressão. Mas repare, todo crente casado usa. Mas na Bíblia não tem uma linha sequer. E aí, você é obrigado a usar? Uma certa vez, irmãos, aconteceu um probleminha comigo e eu cheguei na reunião sem aliança. Aí uma irmã me chamou: irmão, olhe. Eu disse: ih, rapaz, é mesmo. Não sei, fui fazer alguma coisa, esqueci, irmãos, em casa. E aí coloquei no outro domingo. Acho que eu fui lavar a mão, não sei o que eu fui fazer. Esqueci. E ela disse, né? Irmão, ela está aqui entre nós. E aí o que acontece? O conselho dessa irmã foi ruim? Eu acho que não, irmãos. Vamos nos aprofundar nesse assunto para a gente ver como é que a gente pode nos conduzir, porque Paulo não nos deixou órfãos nesse assunto. Por favor, Romanos 14. Acho que eu vou ver aqui na versão. Eu vou ver aqui na versão que eu tenho aqui, que tem uma fraseologia melhor. Me perdoe, irmãos, se eu estou sendo um tanto repetitivo.
no assunto mais aqui. Romanos 14. A partir do verso 1. Romanos 14, 1, irmãos, é uma pérola, uma ajuda de Deus nesse assunto. Deus nos ajuda aqui em Romanos 14, o Espírito Santo nos ajuda o seguinte: a questão não é a gente ficar criando regras para os irmãos, criando regrinhas, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não é assim. Nós não vamos criar regras para os irmãos, mas tem algumas coisas em nosso comportamento que Paulo disse aqui que é melhor não fazer. Não porque na Bíblia não tem uma linha proibindo, mas porque é de bom senso e ajuda os irmãos, ajuda os outros. Então o crente, ele vai, segundo Filipenses 1:27, se comportar de modo digno do Evangelho, porque tem coisas, irmãos, que são indecentes. E é melhor o cristão não fazer. Reparem só. Olhem só. No 1 ele diz assim, deem uma calorosa acolhida, Romanos 14, 1. A qualquer irmão que desejar unir-se a vocês, mesmo que a sua fé seja fraca. Não o censurem por ele ter ideias diferentes das suas a respeito daquilo que é certo ou errado. Então a gente tem que dar uma acolhida ao irmão. Então o irmão, ele chega entre nós e quer guardar o sábado. Ele vem se reunir conosco e ele quer guardar o sábado. Ele é sabatista. E agora, como é que a gente vai tratar esse irmão? A gente vai acolher. Tem irmão que ele, todo final de semana, vai ao morro, sobe ao monte para orar. Ele vai lá para Itapuã, nas dunas, e vai orar. É o costume desse irmão. E ele faz isso sempre. O que é que você vai dizer a esse irmão? Ele acha que todo final de semana, não sei qual é a periodicidade que ele faz, ele tem que ir ao monte orar. E aqui em Salvador criou seu costume, né? Eu já vi vários irmãos aqui que têm um costume, não aqui entre nós, mas no contexto do cristianismo, de ir lá para Itapuã, nas dunas, orar. Muitas irmãs, muitos irmãos fazem isso. Eles estão pecando? Não. Mas tem alguma lei obrigando eles a fazer isso? Também não. Mas os irmãos vão fazer. Então o que é que Paulo está dizendo? Dê uma acolhida a esses irmãos. Não censure ele por causa disso. Tem irmão que diz que é dizimista fiel. Ele coloca isso, que ele tira do rendimento dele mensal, todo mês, 10% é o dízimo. E ele diz que é dizimista fiel. Amém, vamos dar uma acolhida a esse irmão. Só tem uma coisa: o irmão que é dizimista fiel, o irmão que guarda o sábado, o irmão que não vai à praia, o irmão que não tem televisão em casa, ele não pode dizer uma coisa. Ele não pode dizer que não vai ganhar o reino quem não faz isso, ou seja, quem não está seguindo como ele essas regras. Por que ele não pode fazer isso? Porque os apóstolos não estabeleceram como regra isso. Então o cuidado que nós temos que ter é isso. Quando o irmão, ele quer guardar o sábado, né? É sabatista, ou é dizimista fiel, como ele mesmo diz, ou ele vai ao monte orar, ao monte lá em Itapuã, enfim. Pode fazer isso? Pode, irmão. Você só não pode dizer uma coisa, que a salvação ou o reino depende disso. Sabe por quê? Atos 2:42, todo mundo conhece. Atos 2:42. Olha só o que Lucas colocou aqui. Atos 2:42 diz, conhecido, né, irmãos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Nós temos que perseverar na doutrina dos apóstolos. Então, a doutrina dos apóstolos, ela está aqui no que comumente é chamado de Novo Testamento. Então, irmãos, o cristão tem regras? Tem. Essas regras são estabelecidas na doutrina dos apóstolos.
Isso você tem que fazer, porque é ordenança. O que é que está dizendo aqui, ó? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Onde é que está essa doutrina? Está aqui, entre Mateus e Apocalipse. Apesar de haver coisas que a Bíblia não fala e não diz que é pecado, tem outras que o Espírito Santo diz que o crente tem que fazer. Nós fizemos agora há pouco, nessa maravilhosa reunião que foi o Partir do Pão. O Partir do Pão, o crente tem que fazer. É ordenança. O crente tem que fazer, porque está na doutrina dos apóstolos. Mas, por exemplo, usar alargador de orelha, a Bíblia nada fala. Então como é que a gente consegue estabelecer o equilíbrio, a diferença entre uma coisa que o crente tem que fazer, é ordenança, e outra que a Bíblia não fala, ela não diz nada, mas a maioria dos crentes não fazem. Vamos continuar em Romanos 14? Vamos lá. Vou ver aqui na Bíblia Viva, é ela que eu estou olhando aqui. Por exemplo, verso 2. Não discutam com esse irmão a respeito de comer carne ou não. Pode ser que vocês creiam que não há mal nenhum nisso. Porém, outros têm a fé mais fraca. Pensam que está errado e não comerão carne alguma. Eles preferem comer verduras a comer qualquer espécie de carne. Já viu algum irmão assim? Tem um irmão aqui entre nós que faz isso, não vou citar o nome. Mas o irmão prefere não comer carne. Não discutam com ele. Acolha o irmão. Ele prefere não comer. E ele diz aqui, né? Você pode achar que não tem mal nenhum nisso. Mas se o irmão chegar entre nós com esse costume, acolham. Querem ver uma coisa? Tem irmãos nossos que eles não comem carne de porco. Esses irmãos são nossos irmãos. Eles não estão aqui no nosso meio, mas nós conhecemos. Tem irmãos que não comem carne de porco, de jeito nenhum. Se você oferecer, ele acha que é errado. O que é que Paulo está dizendo aqui? Acolha o irmão, não discuta com ele. Ele prefere não comer. Continuando, olha o 3. Aqueles que pensam que está certo comer esse tipo de carne, não devem desprezar aqueles que não a comem. E se você faz parte daqueles que não comem, não acuse de erro aqueles que comem, porque Deus o aceitou. Ora, ele não quer ter televisão em casa. Amém, irmão? Vamos respeitar esse irmão. Não vamos ficar fustigando ele. Ele não quer. Está vendo como Paulo já está começando a dar o equilíbrio aqui? É coisa que não está textualmente escrito. Deve, não deve fazer, mas o irmão acha que não. Então, é lícito. Se a irmã acha que ela não deve descer de biquíni para a praia, amém, vamos respeitar essa irmã. Ela acha que não. Ou o irmão acha que não é de bom tom descer de sunga para a praia, amém, vamos respeitar. Por quê? Apesar de não ter na escritura uma linha escrita sobre o assunto, mas o irmão, ele acha que não é bom. Então o que é que Paulo diz? Acolham, vamos respeitar. Agora, a gente quer falar daquele outro que quer usar. É isso que Paulo vai entrar aqui nos versículos seguintes. Ao passo que tem irmão que não quer, ou irmã, que não quer descer de biquíni para a praia, aquele biquíni que a gente bem conhece, outras querem e vão argumentar. Ah, mas não tem uma linha na Bíblia falando sobre isso. Olha, irmão, lembra? Não, onde não há pecado, não há lei, não há transgressão, não há pecado. Romanos 4,15, ó. E tem irmãos que vão querer argumentar isso. Ah, não pode dizer que é pecado não, porque não está escrito. Então eu vou descer para a praia como eu quero. É assim? Olha a ajuda que Paulo está nos dando aqui, irmãos. Interessante. Aqui Paulo fala que tem irmãos que têm a fé fraca. Eu fui pesquisar sobre isso. Na verdade é consciência mais sensível. Aquele irmão que tem a consciência mais sensível. E isso é bom. É bom a gente ter a consciência mais sensível. Não achar que tudo pode, né? É bom isso, é saudável. Mas às vezes pode ultrapassar, né? Um pouco. Mas vamos continuar. O 4. Esses irmãos que... Não, é o 3, né? Não, é o 4. Me perdoe. Esses irmãos são servos de Deus e não de vocês. Eles são responsáveis perante Deus, não perante vocês.
Deixem que Deus lhes diga se eles estão certos ou errados. E o próprio Deus será capaz de levá-los a agir como devem. Então, se o irmão, ele quer ser dizimista fiel, amém. Ele quer guardar o sábado, amém. Não quer ter televisão em casa, amém. Sem problema. Agora em diante, irmãos, Paulo, ele passa a nos dar uma ajuda, que é o seguinte. Pule para o verso 13, por favor. Vou pular aqui um pouquinho. Verso 13. Veja só. Agora, Paulo começa a nos ajudar nesses assuntos. E aí, quando o irmão perguntar a você se pode usar tatuagem, se pode usar piercing, se pode descer para a praia assim, 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 assado, se pode usar cabelo rastafari ou cabelo rasta, enfim, se pode ouvir música do mundo, se o crente pode beber, né? Se bem que a bebida, a Bíblia fala, né, sobre o assunto. Olha a ajuda que Paulo começa a nos dar aqui em Romanos 14:13, ó. Assim, não julguemos mais uns aos outros. Em vez disso, procure viver de modo tal que nunca façam um irmão tropeçar se ele vê você fazer alguma coisa que pensa que está errada. Aqui começa a ajuda. Olha só. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que nós temos que procurar viver de modo que a gente não faça o outro irmão tropeçar. Aqui a gente já começa a receber a ajuda do Espírito Santo. Não é a questão de se na Bíblia está escrito pode, não deve. Não é isso. Faz alguém tropeçar, é aqui que Paulo vai se centrar. Repare, ó o 14, ó. Quanto a mim, estou perfeitamente seguro, baseado na autoridade do Senhor Jesus, de que nenhuma comida, ele estava citando aqui comida, é por si só mesma impura. Entretanto, se alguém achar que isso é errado, não deve comê-la, pois para a pessoa ela é impura. Né? Então, se o irmão ele acha que é impuro ter televisão em casa, como ocorria antigamente, é melhor não fazer. Se o irmão acha que ele no sábado fazer alguma coisa, ele está errado, não faça, irmão. Acha que tem que pagar o dízimo certinho todo mês, pronto, faça. Mas repare, ó o 15. Se um irmão ficar incomodado por causa daquilo que você come, você não está procedendo com amor se continuar a comer. Não deixe que a sua comida faça perder-se alguém por quem Cristo morreu. Agora a coisa apertou. Porque veja só, nós não somos livres em Cristo, mas o que Paulo está dizendo aqui no 15? Que a sua liberdade em Cristo tem um limite. Se um irmão ficar incomodado por causa daquilo que você faz, me perdoe aqui a fraseologia, vou mudar aqui. Se o irmão ficar incomodado por aquilo que você faz, você não está procedendo com amor se continuar a fazer. Não deixe que aquilo que você faz faça perder um irmão, perdesse alguém por quem Cristo morreu. Então, irmãos, em determinados contextos, é melhor não fazer. Olha o 16. Não faça nada que motive censura contra você, mesmo sabendo que aquilo que você faz está certo. Então, irmãs, não seria melhor descer para a praia composta? Aos irmãos também, homens, varões, não é melhor descer para a praia composto? Por quê? Porque por causa disso que Paulo falou aqui. Para não fazer outro tropeçar. Esse outro pode ser um irmão, um outro irmão, mesmo que não congregue entre nós, ou até entre nós mesmos, ou um incrédulo. Já pensou? O crente desce para a praia, e aí o incrédulo diz, aquela moça é crente, é? Eu vejo ela lá no bairro passando com a Bíblia. Ela está aqui agora em Amaralina, olha como ela está. Olha para lá, fulano. Olha a crente ali, olha para lá. Rapaz, o que é aquilo, meu irmão? Aquele rapaz ali é cristão, é? Poxa, vestido daquele jeito, na praia, como é que é isso, rapaz? É bom isso, irmãos? Você gostaria que o incrédulo falasse isso de você? Você está fazendo outros tropeçarem.
apesar de não ter na Bíblia uma linha dizendo: não deves descer de sunga para a praia. Tem? Não tem isso na Bíblia. Mas o que é que Paulo está dizendo aqui? É melhor não ir dessa forma, porque você pode fazer outros tropeçarem. Olha aí. Está vendo, irmãos? Não é uma lei escrita, uma lei textual. Está escrito: não deves fazer. Mas aqui o Espírito Santo está chamando a atenção de você ao bom senso. É isso que o Espírito Santo está dizendo. O 17, afinal de contas, o reino de Deus não é o que comemos ou bebemos, mas sim a justiça e paz. 18. Se vocês deixarem Cristo ser o Senhor nestas coisas, Deus se agradará e vocês serão aprovados pelos homens. 19. Desta forma, tenhamos como alvo a harmonia e a edificação uns para com os outros. Não desfaça a obra de Deus por causa de comida. Lembre-se, não há nada de errado com a carne, mas está errado comê-la se isso fizer outra pessoa tropeçar. Ó, tá vendo aí? Então, por exemplo, como nós colocamos na semana passada, música mundana numa festa de casamento é pecado? Alguns irmãos, em festa de casamento, eu já vi que fizeram o quê? Colocaram uma salinha com luzes, com iluminação e uma música tocando, dançante. Já vi isso. É pecado, irmãos? Onde é que está dizendo na Bíblia que o crente não pode ouvir música do mundo, ou se for uma música evangélica, dançante? Não tem, né? Na Bíblia não tem dizendo. Bom, então se a Bíblia não proíbe, então eu posso fazer. É assim? Olha o que Paulo está dizendo. Olha para isso, irmãos. O 20, né? Não há nada de errado em comer a carne, mas está errado se isso fizer outra pessoa tropeçar. Então, os noivos, que são aqueles que definem o que vai ter no casamento ou não, por uma questão de bom senso, o que é que os noivos devem fazer? Na vizinhança, podem ter irmãos nossos, como podem ter incrédulos. Para não fazer as pessoas tropeçarem, é melhor você não colocar música mundana ou uma música que, apesar de ser evangélica, talvez. Não é porque é pecado, não, irmãos. É porque pode fazer o outro tropeçar. Teve um casamento que nós tivemos, foi o casamento da nossa irmã Ayla. Uma pessoa aqui do bairro disse a mim que ela mora lá, o pai dela mora aqui. Ela disse que da casa dela ela estava ouvindo e gostou. Ela disse que gostou, que sentiu uma paz com as músicas. Ela falou isso. Ela disse: puxa, achei bonito. Ela ali, pertinho. Imagine, irmãos. Ela trabalha aqui no Nordeste, o pai mora aqui, mas ela mora lá perto do condomínio onde foi o casamento da nossa irmã. E ouviu a cerimônia, estava dando para ouvir, porque a diferença, a distância da casa dela para o local, né, aquele local lindo que nós estávamos, era apenas um muro. E a casa dela estava lá. E ela ouviu e chegou para mim e disse: aquele casamento ali, foi o que você estava? Foi. Menino, eu estava ouvindo, achei bonito. Olha, irmãos, que coisa boa. Não é bom o incrédulo falar isso, irmãos? É bom. Isso faz o quê? Isso edifica. Agora imagine se essa pessoa chegasse para mim e dissesse assim: você estava naquele casamento, era de crente? Puxa, mas as músicas, crente pode ouvir aquelas músicas assim? Eu vi que a coisa estava pá. Quer dizer, ela poderia até perguntar, e pode, mas eu sei de crente que não. Olha aí, irmão, olha o problema. Olha o problema estabelecido. Então os irmãos estão vendo o que é que Paulo está dizendo em Romanos 14? Não faça. É melhor não fazer para que outro não tropece. Quer ver quem falou sobre isso também? Jesus. Abra, por favor, em Lucas, capítulo 17, verso 1. E Jesus aqui, irmãos, ele é forte quando ele fala disso aí. Olha só.
17, 1 de Lucas. Me acompanhe, por favor. Lucas 17, 1 diz assim. Olha só como Jesus foi forte, irmão. Então, olha, os irmãos que acham que pode fazer isso, que pode fazer aquilo, que pode fazer aquilo outro, não é? Ah, não está escrito nenhuma linha sequer. Olha só o que Jesus está falando, ó. E Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem ou da mulher pelo qual o escândalo vem. Ai por quê? Olha o que é que Jesus diz no verso 2: melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado ao mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Irmãos, Jesus está sendo forte aqui. Um irmão que prefere botar isso, botar aquilo outro, desce para a praia de qualquer jeito, ouve música de qualquer jeito, enfim. O irmão que acha que não tem problema porque na Bíblia não tem uma linha sequer proibindo, ele vai dizer que onde não há lei, não há pecado. Ande de modo digno do Evangelho. Olha o que é que diz aqui. Melhor seria para esse irmão ou essa irmã que gosta de andar de qualquer jeito. Mas eu sou livre. Olha o que Jesus está dizendo. Seria melhor amarrar uma pedra pesada no pescoço e se jogar no mar. Pesado, né, irmãos? Jesus foi forte aqui. Pedra de moinho, sabe como é que era isso? Lá nos tempos do Novo Testamento, no tempo de Cristo, a pedra de moinho era o seguinte: havia uma espécie de bandeja de pedra aonde se colocava o trigo. Era ali que se colocava. E aí, para moer o trigo, precisava que essa pedra rolasse várias vezes, rolando ali naquela bandeja, uma bandeja, claro, fechada para o trigo não cair, e um burrinho era amarrado, atado, e ele ficava girando, e a pedra rodando, e amassando o trigo, macerando o trigo, para o trigo virar pó, para poder fazer farinha, fazer pão, fazer bolos, enfim. Essa pedra, irmãos, era pesadíssima. Olha o que é que Jesus está dizendo. Reparem como Jesus usa o que era de conhecimento do dia a dia das pessoas da época para reproduzir o que ele queria na mente das pessoas. Jesus disse: melhor seria a esse irmão que quer andar de qualquer jeito, que ele amarre no pescoço uma pedra pesada e se jogue no mar. Já tentou nadar com a pedra pesada no pescoço? Você não vai conseguir. Se ela for mais pesada que você vai afundar. E Jesus está dizendo o quê? Se você prefere andar de qualquer jeito, você não está nem aí se outros vão tropeçar. Vou fazer mesmo, vou botar a tatuagem mesmo, vou botar. Vou ouvir mesmo, eu quero ouvir, eu gosto da música e vou botar. Eu vou botar alargador de orelha, vou mesmo, vou botar, vai ficar, Irmãos, a gente não está dizendo que é pecado, não. A Bíblia não diz que é pecado. Mas se você... Isso aqui eu estou dando só um exemplo, viu, irmãos? Pode ser qualquer coisa. Se na nossa cultura, na nossa sociedade, ou então aquilo que as pessoas estão acostumadas a ver os irmãos fazerem, os crentes fazerem, e o que o crente não faz, não faça. A Bíblia não tem dizendo uma linha sequer sobre cigarro. Ela não diz: não deveis fumar. Mas lá no livro de... Eu estou olhando aqui, não vou citar, 1 de Coríntios 6,19. Anotem aí. Diz que o corpo é templo do Espírito. Repare só. O corpo é templo do Espírito. E o templo do Espírito tem que estar limpo. Já chegou na casa de uma mulher que a casa está toda desarrumada, a casa toda, os pratos na pia lá, sujo, as roupas tudo. Uma outra mulher, ela chega, vai dizer o quê? Ela olha, desleixada ela, não é isso? Então a casa tem que ser mantida limpa. Isso vale para o homem também, viu? O homem tem que ajudar a mulher a arrumar a casa. Então a casa tem que ser mantida limpa, arrumada, para a outra pessoa que chegar e dizer o quê? Poxa, tudo limpo, tudo arrumado. Então o templo do Espírito tem que ser assim.
o nosso corpo. O que é que o cigarro faz com o organismo? Pergunte a um cardiologista e pergunte a um pneumologista. O que é que o cigarro faz com o organismo? O crente, irmão, ele não fuma porque hoje a ciência diz: faz mal. Você está destruindo o seu corpo. O seu corpo é templo do Espírito. Tem uma linha na Bíblia dizendo que não é para fazer? Não. Refrigerante também é ruim para o corpo, né, irmãos? Mas o crente bebe refrigerante? Bebe. Mas e aí o crente vai fazer o quê? Irmão, modere. Um copo hoje, outro daqui a uma semana, daqui a 15 dias. Modera. Tenha cuidado. Se você preferir tomar um dia após o outro, cuidado. Porque refrigerante tem doses altíssimas de açúcar. É tão alto o açúcar que o refrigerante tem, que os fabricantes colocam um ácido para rebater o sabor do açúcar, senão ninguém ia conseguir tomar, beber. É muito alto. Mas modere, irmãos. Não tem na Bíblia dizendo que você não deve tomar. Modere por causa do quê? Porque o seu corpo é templo do Espírito. Tocinho de porco. É pecado comer? Não. Tem na Bíblia dizendo alguma linha? Não. Mas pergunte ao cardiologista o que é que aquilo faz com as coronárias. Um irmão que já infartou, que já teve infarto, converse com ele sobre as pelancas de porco, né? Pergunte a ele sobre isso, o mal que faz ao coração. Então não é porque é pecado, não é porque tem uma linha, mas são duas coisas. O seu corpo é templo do Espírito e você pode fazer o outro tropeçar. E o que é que Jesus diz? Se você faz o outro tropeçar, melhor seria que você amarrasse uma pedra pesada no pescoço e se jogasse ao mar. Aí vem aqui o 21, 14 e 21. A coisa certa a fazer, Romanos 14 e 21. Romanos 14 e 21. A coisa certa a fazer é deixar de comer carne, ou beber vinho, ou fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a pecar. Oh, irmãos, oh, a ajuda que Paulo está dando aqui para a gente, irmãos. Os irmãos já viram que maravilha? Oh, ajuda. Olha aqui. Comer é pecado? Carne? Não. Beber vinho? Olha o que ele está dizendo. Não. Mas ele está dizendo aqui que é melhor você não fazer se fizer o outro tropeçar. Paulo está estimulando aqui a hipocrisia? Não. Ele está mandando você ter cuidado com a consciência do outro. É isso que Paulo está dizendo. Então, beber vinho. Vamos lá para 1 Timóteo 5, 23. Me acompanhe, por favor. 1 Timóteo 5, 23. Estou em Efésios. Epa. 1 de Timóteo 5, o verso 23. Olha o que Paulo diz sobre vinho aqui, ó. Para você ver que há um uso moderado do vinho. O Espírito Santo não colocaria isso aqui, não é? De qualquer jeito, o Espírito Santo colocou, porque é preciso ter o equilíbrio. 1 Timóteo 5, 23. Não continues a beber somente água, mas usa um pouco de vinho, por causa dos teus frequentes problemas de estômago e das tuas frequentes enfermidades. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que Timóteo poderia beber sempre oinos, que é a palavra grega para vinho. Oinos. Essa palavra grega aqui, irmãos, não é suco de uva não, viu? É a palavra mesmo de vinho que provocava embriaguez. Paulo está dizendo aqui a Timóteo o seguinte: tome um pouco, pode tomar, medicinalmente. Mas em Romanos 14, 21, Paulo está dizendo que a coisa certa a fazer é deixar de comer carne, de beber vinho ou fazer qualquer outra coisa que faça o irmão tropeçar. Irmãos, Paulo está sendo contraditório aqui? O Espírito Santo se contradiz? Como é que o Espírito Santo fala que uma coisa pode fazer, faça, porque é bom para a sua saúde, para o seu estômago. Já na outra passagem o Espírito Santo diz, não faça, porque pode fazer outro tropeçar. Os irmãos entenderam o equilíbrio do Espírito Santo?
Oh, que graça, irmãos. Irmãos, estão vendo a graciosidade da palavra de Deus? Olha o equilíbrio. Está vendo aí o bom senso? Ora, você não vai beber vinho porque você vai fazer o outro tropeçar. Então, quando você estiver na frente de outros, não faça. Mas Paulo diz assim, você pode fazer porque é bom para a saúde. Os cardiologistas dizem, né, que uma taça faz bem. Mas se você vai fazer o outro tropeçar, irmão ou incrédulo, é melhor você não fazer. Paulo não está dizendo aqui para você ser hipócrita. Ah, ele faz escondido. Não, não é isso, irmãos. O cristão é livre, mas é melhor ele não fazer, porque pode fazer outro tropeçar. Então você não vai ficar esperando que a Bíblia diga o que é certo ou errado. Claro, a Bíblia vai dizer isso na doutrina dos apóstolos. Ela vai dizer aquilo que o crente tem que fazer, né? Lá em 1 de Coríntios 7,39, a gente não vai ler aqui por causa do tempo, diz assim, alguém lembra? 1 de Coríntios 7,39, o que é que diz? Casem-se somente no Senhor. 1 de Coríntios 7,39. Confirma aí, irmãos? É isso mesmo? 1 de Coríntios 7,39, tá certo? Casem-se somente no Senhor. Olha só, irmãos, isso aí é o que? É uma ordenança. O crente tem que fazer. Casem-se, a irmã que quer casar, procure um rapaz no Senhor. O jovem quer casar, procure uma irmã no Senhor. Isso é ordenança. Repare, isso aí, irmãos, é o que? Doutrina dos apóstolos. Ou seja, repare, tem assuntos que a Bíblia não fala. Mas você vai usar o bom senso e vai dizer o quê? Não vou fazer, porque outro pode tropeçar. E eu quero andar de forma digna do Evangelho. Filipenses 1:27. Mas tem outras que a Bíblia ela é taxativa. Tem que fazer, tem que ser assim. Porque senão haverá dano. O dano não é perder a salvação, mas perde o reino. E ao longo do casamento, as irmãs que se casaram com incrédulos, ou os irmãos, sabem muito bem a luta que é. Você poderá ter dores, e Deus não vai te poupar dessas dores, se ao longo do casamento você sofrer espinhos, porque se casou com alguém que não é cristão, alguém que não é crente, vai ter problema. Então, o Espírito Santo aqui ele está impondo. Lá em 1 de Coríntios, capítulo 11, depois os irmãos podem ler, diz assim, as irmãs coloquem o véu no culto, durante o culto. É questão de cultura? É questão de costume? Será? Não, mas eu acho que isso aí era costume da época. É isso mesmo? Você tem autoridade para dizer que aquilo que os apóstolos recomendam deve ou não deve fazer? Repare só, 1 de Coríntios 7,39, Paulo disse o quê? Case-se somente no Senhor. Em 1 de Coríntios capítulo 11, Paulo diz às irmãs, usem o véu no culto. Não é o mesmo Paulo? Não é a mesma carta aos Coríntios? Por que que aqui a irmã acha, os irmãos acham que podem obedecer, e aqui os irmãos acham que não? Nessa passagem aqui acham que não devem obedecer? Por que isso? Abra em 1 de Coríntios, por favor, capítulo 11. 1 de Coríntios 11. Veja, por favor, o verso 10. Olha só. 1 de Coríntios 11, 10. Portanto, deve a mulher, por causa de quem, irmãos? Dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Quem é que está observando aqui se as irmãs estão usando ou não a cobertura na cabeça? Os anjos. É questão de cultura? Não. Os anjos prestavam atenção apenas à igreja de Corinto?
Não, irmãos. Os anjos prestam atenção ao culto em todas as igrejas. Além dos anjos, quem é também que está observando? Demônios. Espíritos malignos também estão observando o culto da igreja. Claro, está dizendo que é os anjos. Então, as irmãs colocam a cobertura na cabeça. Ah, não, porque em Corinto tinha um costume que tinha mulher que era prostituta, tinha mulher que era isso, que era aquilo, que era aquilo. Não, irmão, não. O argumento é bíblico. Nós vamos argumentar com a Bíblia. Não é uma questão antropológica, cultural da época, não. Usa o véu por causa dos anjos. O argumento é bíblico. Então, repare, isso aí é uma ordenança. O irmão ou a irmã tem que fazer. Então, nós temos que ter essa diferença, irmãos. Usar o bom senso para diferenciar. Aquilo que a gente não faz para os outros não tropeçarem, que apesar de da Bíblia não ter uma linha escrita, mas você não faz por causa da consciência do outro, você toma esse cuidado, mas tem outras que estão na Escritura, como o partir do pão, as irmãs usarem o véu, ou, como é que se diz também? O casar-se no Senhor, que é ordenança, o crente tem que fazer. Então tem mesmo lá, na doutrina dos apóstolos, a recomendação. Mas aquilo que a Bíblia não proíbe expressamente, você vai usar o quê? O discernimento do Espírito. Você vai avaliar o meio, o lugar onde você está, e para não trazer escândalo para o Evangelho, você não vai fazer, porque se você fizer, melhor seria o quê? Amarrar uma pedra pesada no pescoço e se jogar no mar. Amém? Vamos orar? Ó poderoso Senhor, nós te pedimos ajuda, Senhor Deus, nesses assuntos. Nós não queremos ser legalistas, nós não queremos estar impondo regrinhas aos irmãos, mas nós queremos ter o discernimento do Santo Espírito, Senhor Deus, do Teu Espírito, para decidir corretamente o que vamos fazer em várias situações, na escola, no trabalho, entre os vizinhos, nas nossas comunhões, nos nossos ágapes. Nos ajuda, Senhor Deus, no nosso vestir, no nosso falar, no nosso corte de cabelo, com relação ao nosso corpo, tudo, Senhor Deus. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos governe e nos ajude, nos dê o discernimento a cumprir, Senhor Deus, aquilo que nos fará andar de modo digno do Evangelho. Nós não queremos, Senhor Deus, agir de uma forma escandalosa e que traga prejuízo, Senhor Deus, ao Teu Evangelho e ao perfume de Cristo. Por isso nós te suplicamos que nos ajude, que nos dê o Teu auxílio, Senhor Deus, em o nome e na autoridade do Senhor Jesus. Amém.